Boa noite a todos. Vamos passar aqui cerca de 1h30 falando sobre cirurgia torácica básica, né? Vou falar sobre anatomia do tórax e traumatismo torácico. Um tema relevante porque acontece nas principais urgências que vocês vão trabalhar. Quando vocês se formarem, vocês estarão em emergências por todo o Brasil, seja na cidade de vocês, seja nas cidades que vocês façam as residências de vocês. E a gente vai aqui aprender algumas coisas de extrema relevância. Vou ensinar vocês agora como ler de uma forma rápida uma radiografia do tórax, sem esquecer absolutamente nada. E traumatismo torácico de uma forma global. Ok? Pode passar. Bom, nesse pequeno vídeo vocês vão notar que há alguns acidentes anatômicos e eu vou falar para vocês. Nós temos 12 costelas. Da primeira à sétima costela, tem que lembrar que elas se articulam com o externo e posteriormente com as facetas articulares da coluna dorsal. Ok? Da oitava à décima costela, a articulação é feita com cartilagens. A 11ª e 12ª, o 11º e 12º arco costal, também chamado, né? Elas são livres. Elas têm uma livre movimentação. E isso implica numa coisa muito importante. Se você tem um traumatismo tóraco-abdominal, em alguns livros da oitava à 12ª costela, em outros abaixo da nona, abaixo do nono arco costal, você pode ter uma lesão torácica e abdominal. Essa região é uma região dilemática, é uma região difícil para a decisão do cirurgião. Se for à esquerda, você pode ter uma lesão de baço, mas também pode ter uma lesão torácica. Se for à direita, você pode ter uma lesão hepática, mas pode ter uma lesão torácica também. Então é dilemático. Essa consideração anatômica é de extrema importância. Ok? Outra coisa importante, comentar que existe uma musculatura intercostal, né, entre as costelas, entre esses arcos costais, e essa musculatura vai ser de extrema importância também nas considerações sobre drenagem pleural. Abaixo, você vai ter o pulmão, e entre o pulmão e a pleura parietal, você vai ter a pleura visceral. Esse espaço aí tem uma pressão negativa, que é o espaço pleural, de forma que quaisquer orifícios que ocorram, quaisquer comunicações que ocorram entre o meio externo e a cavidade pleural, que é uma cavidade virtual, ela em princípio não existe, essa cavidade se tornará real, o ar vai entrar. A tendência será o ar sempre entrar na cavidade pleural, pois a pressão é negativa. Você pode perguntar, professor, qual é o momento em que a pressão intrapleural é menos negativa? Veja que eu não falei positiva, tá? Ela é menos negativa. Na tosse. Na expiração máxima, seria uma incursão respiratória normal de cada um de nós, mas a pressão intrapleural maior ocorre na tosse. Então, o paciente, a pressão intrapleural dele chegou no maior que pode chegar. E se eu disser num paciente numa incursão ventilatória normal? Será na expiração máxima. Guardem essa informação. Aperta play para o vídeo continuar. Eu fiz aí num programazinho, editei, mostrei a musculatura, fui até a pele do paciente. Veja como nós temos musculatura encobrindo, fáscia, grande peitoral. Pode deixar. E aí a pele. No dorso, nós temos mais musculatura ainda. Vou mostrar aí a musculatura. Como interpretar uma radiografia do tórax? Pessoal, é impossível hoje em dia você falar sobre traumatismo torácico sem você falar do ATLS. ATLS é uma tentativa de normatização do atendimento ao paciente traumatizado. E o ATLS aborda o paciente das lesões mais graves para as lesões de menor gravidade. As lesões que matam primeiro até as lesões que matam depois. Não quer dizer que não mate. Então, daí surgiu a metodologia, né, o mnemônico ABCDE. O A, via aérea. O B, de breath, ventilação. Então, quem mata primeiro é a obstrução de via aérea. Depois, quem é que mata? Ventilação. Problema da ventilação. Pode ser pneumotórax. Pode ser o paciente não consegue respirar por um motivo qualquer. C, circulation. No A, só voltando, é via aérea e controle da coluna cervical, ok? B, de breath, respiração. C, circulation. D, disability, que é a avaliação neurológica. E o E, exposição, exposure,
e controle da hipotermia. Expõe o paciente e controla a hipotermia. Esse é o raciocínio do ATLS. Se algum de vocês aqui não conhece, sugiro que conheça, porque tem em todos os lugares. E é impossível falar de trauma torácico sem falar em ATLS. Pois bem, com essa metodologia, nós vamos aprender aqui a ler uma radiografia. Quando vocês forem pagar pneumologia, vocês forem pagar uma disciplina clínica, provavelmente vão ensinar de outra forma. Lá, vocês vão se preocupar com o índice cardiotorácico. Se o paciente tem um coração muito grande em relação ao tórax, quer dizer, ele pode ter uma insuficiência cardíaca, uma cardiomegalia. Aqui, em trauma, não nos interessa isso. São pacientes jovens, com condições limítrofes de risco de morte. Então, aqui, não nos interessa índice cardiotorácico. Lá, na clínica médica, você vai ver que a radiografia padrão é em PA. O que é a radiografia em PA? Póstero anterior. O paciente faz nessa posição. Os raios incidem aqui nas costas. Porque senão, se eu fizer a radiografia assim, o meu coração pode ficar relativamente maior no que vai ser revelado. Aqui, em traumatismo, não nos interessa isso. O paciente sofreu um acidente ou foi vítima de uma violência urbana, ele vai fazer o exame deitado. Então, a incidência é em AP, antero-posterior. Índice cardiotorácico não nos interessa. Então, eu vou ensinar a vocês uma forma simples que fará que vocês não esqueçam jamais de quaisquer estruturas numa radiografia do tórax, ok? A gente vai aprender também A, B, C, D, E, de forma simples, ok? Primeira coisa que eu devo me preocupar, não esquece isso, você vai estar numa urgência. Primeira, uma mesa cheia de exames. A primeira coisa que eu vou me preocupar é se aquele exame é do paciente que eu pedi. Você pode analisar um exame que não é dele. Sempre cheque se o exame é do paciente. Então, sempre que você vir uma radiografia, uma ultrassonografia, uma tomografia, o exame que for, é do paciente? É importantíssimo isso, gente. Então, no nosso caso aqui, o A continua sendo airway, via aérea. Nós vamos olhar a traqueia e, em alguns casos, nós vamos visualizar também brônquios, se a traqueia está centrada ou não, se tem desvio dela. No B, continua sendo breath, respiração. Eu vou olhar os campos pulmonares. Vocês já têm isso aí, né, no material? Já tem isso. No B, os campos pulmonares. A trama vascular, principalmente. No C, circulation. Eu vou olhar se a área cardíaca está alargada ou não. Se tem alguma alteração na área cardíaca. No D, aqui mudou um pouco. Lá era disability. Exame neurológico. Aqui vai ser diafragma. Você vai olhar o diafragma. Se tem derrame. Se os seios costofrênicos ou cardiofrênicos são bem visualizados. No E, eu vou olhar a parte externa. E também o esqueleto. Eu vou olhar os arcos costais um a um. Passando o dedo mesmo. Passando o dedo mesmo. No F, foreign, quer dizer estranho. Estrangeiro ou estranho. Corpo estranho. Tubo, dreno, cateter. Então não esquece disso. Vamos lá? A, via aérea, traqueia centrada ou não. B, breath, respiração, trama vascular pulmonar. C, circulação. Então eu vou procurar se existe alargamento mediastinal. D, diafragma. E, parte externa, partes moles e esqueleto. E no F eu vou procurar tubo, dreno, cateter. Bonito falar isso, né? Vamos lá? Praticar? Pode passar. Por favor, quero que vocês analisem isso. A primeira coisa que eu vou me preocupar é do paciente, é seu Manuel João da Silva. Tá lá, seu Manuel, teve uma queda de moto, bateu o tórax, pronto, chegou lá. A, via aérea, por favor, participem. O que é que vocês veem aí? Consegue ver a traqueia? A traqueia está aqui, ó, centrada.
Ok? Consegue ver brônquio? Dá para ver aqui. Dá para ver até a Karina aqui. Consegue ver a Karina? Bacana. Meu A já foi. Então eu olhei se é do paciente e o A já foi. B, breath, respiração. Trama vascular. Você tem trama vascular aqui para baixo, trama vascular para cima, trama vascular do outro lado. Bacana? Alguma alteração? Não. C, circulation. Não vai procurar aquilo que você aprende em clínica médica. É um paciente vítima de trauma. Então, o que a gente vai procurar aqui é alargamento e mediastino, basicamente. Se tem alguma alteração. Então, em tese, não está alargado. Como você sabe, professor? Eu vou mostrar um alargado e vocês vão ver o que é um mediastino alargado. Então, confiem em mim. Esse mediastino não está alargado. D, diafragma. Seio costofrênico. Seio costofrênico do outro lado não dá para ver. Às vezes você vê aqui a bolha gástrica, né? Seio cardiofrênico. E do outro lado. E, parte externa. Você procura aqui se tem enfisema subcutâneo. E o esqueleto. Os arcos anteriores são esses aqui, olha. São esses aqui. Os arcos posteriores são esses aqui. Então não existe problema nenhum em você colocar a radiografia no negatoscópio e passar o seu dedinho por cima procurando fratura. Problema mesmo é você olhar uma radiografia em 2 segundos e dizer que não tem nada. Porque você só vai achar quando você procurar. Tem coisa evidente, que você olha, tá largado. E o resto? E o ABCDEF, que eu ensinei aqui agora? Então, é de esqueleto e parte externa. Esqueleto também envolve clavículas. E o F, corpo estranho, que aqui não tem nenhum tubo, nenhum dreno. Bacana. Nós lemos tudo de uma radiografia aí. Tá? Estamos falando de um paciente traumatizado. Vamos passar? Pode passar. Vamos lá, gente. A, traqueia. Centrada? Bacana. B, trama vascular. Lado esquerdo, sim. Lado direito, o que é que eu tenho? Isso é o quê? Ar. Ar dentro da cavidade pleural tem um nome. Pneumotórax. Olha o pulmão onde está aqui. Colabado. O menos avisado ia dizer, tem alargamento mediastinal. Não tem alargamento mediastinal, é o pulmão colabado. Então isso é um pneumotórax à direita. Ok? Então, o C não tem alargamento, o D, diafragma, também não tem alteração. Outra coisa, não espere que o paciente traumatizado fique lá bonitinho deitado, não. Inspire. Às vezes vem todo torto mesmo a radiografia. Toda torta. E você vai procurar dar um diagnóstico de acordo com as condições que são aquelas do momento. E aí, gente? Agora você sabe olhar em 3 segundos. O que é que tem aí? Pneumo onde? Lado direito aqui. Dá para dizer que é pneumo. Essa foto está muito chata, que é uma foto de livro. Tá? Então pegou um bocado de artefato. Vamos lá. Ah, o paciente vítima de traumatismo, né? Não dá para ficar bonitinho, não. Ele está todo torto. Também ele tem motivo para isso. B, talvez um pneumo aqui. No exame físico você vai avaliar se esse paciente realmente tem pneumo. Aqui talvez também. Mas o que me chama mais atenção quando eu olho a radiografia é o quê? Dá para entender que agora o mediastino está largado? Agora tá. Isso aí foi uma ruptura da aorta. É uma emergência. Ele vai ter que ser operado agora, porque mais de 50% morre na hora. Então ele teve a sorte de chegar ao hospital. Vai ter que ser operado imediatamente, seja por via endovascular, seja por via aberta. Qual lugar que eu realizo o principal procedimento para resolver 80% das lesões torácicas na urgência? Primeiro, que procedimento é esse? Toracotomia mais drenagem pleural. Professor, eu vou aprender isso quando? Durante o curso você vai ouvir falar. Se acompanhar algum cirurgião, você fará. E ao terminar, vocês terem a obrigação moral e cívica de fazer o ATLS, que é o de trauma.
e lá vocês aprendem e põem em prática no seu dia a dia. A CLS, que é de cardiologia, e o PALS, que é de pediatria. Esses três, tem vários LS aí, tá? Mas esses três são mandatórios. A toracotomia e drenagem pleural é feita ao nível do quinto espaço intercostal. Como é que eu sei o quinto espaço? Onde fica? Mamilo. Mamilo. Quinto espaço é ali, mais ou menos no mamilo. Se você divide a linha axilar em anterior, que pega essa rima aqui da axila, e posterior, e a linha média, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média, é ali, quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. Você vai fazer uma incisão na pele, fazer anestesia, né? O plexo passa aqui, ó. O plexo passa na borda inferior da costela. E daí o pessoal fala, eu vou anestesiar e vou entrar na borda superior da costela inferior. Isso é uma grande bobagem. Porque toda costela, menos a primeira, é inferior. Então eu só preciso falar a borda superior da costela. Não imagine que você vai drenar aqui no primeiro arco costal, porque você não vai localizar. Ele está encoberto. Apesar de eu mostrar aqui para vocês uma drenagem que o norte-americano faz, que é supraescapular. Mas enfim, fez anestesia, faz a incisão e entra com a pinça. Dói? Você fez anestesia, dói? Mesmo assim, dói. O que é que eu quero com isso? Drenar sangue, drenar ar, drenar pus. As três principais coisas que eu quero drenar. Às vezes eu tenho uma surpresa e dreno linfa, quando eu tenho uma lesão de ducto torácico. Mas geralmente eu quero drenar sangue, ar ou pus. Coloco o dedo no orifício que eu fiz para sentir se existe alguma víscera abdominal no tórax. Lembra que eu falei dos traumatismos tóraco-abdominais? As pessoas estão brincando, não existe isso não. Uma víscera abdominal ir para o tórax? Aguarde mais alguns slides. Depois que eu coloquei o dedo, não senti nada, nenhum rechaço, coloco o dreno. Às vezes você vai com muita sede ao pote. Aí o professor disse que é para eu colocar aqui, ó. Pum! Aí a pessoa veio aqui, furou até o pulmão. Porque você vai entrar entre a pleura e o pulmão. Você vai entrar ali. Ah, como é que eu garanto que eu não vou entrar no pulmão? Ah, você tem líquido empurrando o pulmão, você tem sangue, ou você tem ar empurrando o pulmão. Ele vai estar um pouco distante daquela região. Mas tem gente que vai com muita sede ao pote e esse caso aqui perfurou o pulmão. Isso é uma tomografia. Próximo. Esse tipo de drenagem não é o tipo comum que vocês vão ver por aí. O mais comum é onde eu falei, que é no quinto espaço intercostal, do lado que você quer drenar. Não é anormal você ver um paciente drenado dos dois lados, nos dois hemitórax. Pode ter um ferimento transfixante de mediastino. Ele levou um tiro de um lado, saiu do outro. Aí tem que drenar os dois mesmo. Na dúvida, dreno. Eu nunca vi ninguém morrer com um dreno, por causa do dreno. Mas eu já vi morrer porque não tinha um dreno. Tem dúvida? É trauma. Trauma é guerra, meu amigo. É guerra. Vamos fazer agora. Faz. Então o dreno ele é acoplado a um sistema coletor. E esse sistema coletor ele fica abaixo do nível do paciente. Tem que ficar abaixo do nível do paciente. Se ficar acima, vai entrar na cavidade pleural. Essa coluna líquida aqui, ó, que tem que ser vencida pela pressão intrapleural, tem que ficar aí por volta de 2 centímetros de água. Quanto maior a altura dessa coluna líquida, você está drenando sangue. Vai drenando, vai drenando, vai drenando. Maior será a pressão intrapleural necessária para drenar, para vencer essa coluna líquida. E esses 2 centímetros de água não são por acaso. Esses 2 centímetros de água é porque é uma pressão suficiente para a pleura, para a cavidade pleural vencer e para não voltar para a cavidade pleural. Ok? Vamos falar de trauma torácico agora. Falamos de drenagem, toracotomia. Quando a gente fala de trauma, a gente fala de ATLS e é importante falar de 3 coisas, que é a distribuição trimodal do traumatismo. Você tem 3 momentos em que o paciente morre ou não.
Você tem 3 momentos em que ocorre a doença chamada trauma. Você tem um momento inicial, em que o paciente geralmente morre no local, e aí você só pode intervir com medidas de precaução, airbags, educação que no Brasil não existe, cinto de segurança, redução da velocidade. A primeira hora após o acidente é a hora em que você consegue salvar o paciente de lesões em que ele conseguiu escapar, né? Lesões graves, e aí entra o ABCDE. É aí que nós entramos. É a chamada Golden Hour, hora de ouro. É por isso que quando você faz o PHTLS, é pré-hospitalar, eles têm 10 minutos. Da ligação até entregar para você no hospital. Aí da Golden Hour ficou mais Golden ainda. Sobraram 50 minutos para você trabalhar. Quais são as lesões potencialmente fatais? Existem várias. A gente vai falar de trauma torácico. Lesões que, se você reverter, e você tem que reverter na hora, o paciente vai sair dessa. E o terceiro momento da distribuição trimodal ocorre em que, semanas depois, o paciente morre de sepse, morre de falência múltipla de órgãos, etc. Complicações dessas lesões no segundo momento da distribuição trimodal. Então, no primeiro, morre no local, medidas preventivas. No segundo, aí entra PHTLS e ATLS. PH é pré-hospitalar, ATLS é intra-hospitalar. Cada um de nós tem que saber fazer manobras de reanimação onde quer que estejamos. Você vai num Banco do Brasil e o cara descobre que a nossa presidente teve a brilhante ideia que Collor teve de deixar R$50 na conta. Sabiam disso? Vocês não pegaram isso, mas seus pais pegaram. Ele dormiu rico e acordou com R$50 na conta. Aí o cara infarta. E aí? Liga pro SAMU e você vai ficar. Tem que saber o que vai fazer. Saiba o que vai fazer. Bom, na distribuição trimodal, um exemplo aí da primeira curva, né? Esse paciente teve um traumatismo torácico e o coração dele foi parar no braço. O que vocês estão vendo aí é o coração no braço. Professor, onde é que você tirou essa foto? Onde é que eu poderia tirar uma foto dessa? No livro de medicina legal. Não vai tirar isso do livro de medicina, de anatomia, etc. Foi do livro de medicina legal, Genival Veloso de França, está aí, trauma torácico. Traumatismo torácico, você vai resolver. Se você disser assim, professor, como é que eu vou resolver? Eu quero ser o médico que resolve. Aprenda a drenar um tórax. Porque 80% dos casos que você vai precisar fazer alguma coisa, você resolve com drenagem. E não tem nada do outro mundo. Você sabe a anatomia, você só precisa fazer 1, 2, 3 vezes. Depois você está pronto para seguir. É igual andar de bicicleta. Ok? Mas tem que ir atrás. Tem que buscar. Você vai ter uma mortalidade geral de 10%. A toracotomia será necessária nos pacientes com trauma contuso em 10% deles, e em trauma penetrante, e esse trauma penetrante vai ser por arma de fogo ou arma branca, em 15% a 30%. Portanto, os traumatismos por arma de fogo e arma branca são as principais causas que levam à toracotomia e drenagem. Ok? Pode levar para o trauma contuso? Pode. Fechado, né? Você pode ter uma fratura de costela. A costela foi lá e perfurou a pleura. E aí vai entrar ar até mesmo do pulmão, perfurou o pulmão, a que é do pulmão, fica na cavidade pleural. Você vai ter que drenar. E a fisiopatologia, a gente vai falar de alguns aqui, e a abordagem diagnóstica, hoje é o ATLS que manda. Ok? O ATLS é uma forma que faz você pensar bem comportadamente e organizadamente. Do paciente que tem maior gravidade do que tem menor gravidade. Pode passar. Lembre-se do A, viu? A gente aqui vai falar do B, né? Tórax, mas lembre do A. Via aérea. Às vezes você está preocupado com uma coisa e o paciente está com uma prótese lá obstruindo. Então vamos para o B. Nós vamos ter aqui, gente, 5 lesões principais, além da lesão da via aérea. Então seriam 6, mas ninguém vai falar de via aérea. 5 lesões principais que vão matar o paciente. Então você tem que identificar e tratar.
as lesões que levam a risco iminente de morte. Imagina você ter que entubar um paciente como esse, um trauma facial desse. Consegue ver uma coluna aérea aqui e ela não coincide com essa? Fraturou a traqueia. Você passa um tubo em cima, mas não chega lá embaixo no pulmão. Você vai ter que colocar um tubo aqui, ó. Entendeu? Claro que eu estou falando aqui de pacientes muito graves, mas lembre-se da via aérea, até a gente chegar nas lesões aqui que a gente falou. Então, só recapitulando as lesões: pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, tórax instável, tamponamento cardíaco e hemotórax maciço. Essas são as lesões que eu tenho que identificar e tratar imediato, que é o pneumotórax hipertensivo. Imagine que entre ar no espaço pleural. Entrou ar. Depois entrou mais ar. E continua entrando ar. Até que esse ar começa a desviar o mediastino para o lado contralateral. Esse desvio mediastinal leva a acotovelamento das veias cavas superior e inferior. Consegue perceber isso? Consegue mentalizar isso? Começa a desviar, seja de um lado ou do outro. Aí começa a cotovelar a cava. Opa, cotovelou a cava, não chega mais sangue no coração direito. Não chega sangue no coração direito, não vai chegar no esquerdo, não tem pré-carga e hipotensão. Mas a cotovelou a cava superior, a jugular começa a ficar túrgida. Turgência jugular. E espero que muitos de vocês tenham já pago a disciplina de ter pagado, né? O correto é pagado. Já tenham cursado a disciplina de clínica médica, semiologia, né? Vocês vão entender o que é um timpanismo, a percussão. Você vai percutir, está timpânico. Você ausculta, ausente o murmúrio vesicular. Murmúrio vesicular ausente. Turgência jugular, hipotensão, pneumotórax. Se tiver desvio da traqueia, aí coincidiu já. Pneumotórax hipertensivo. Entrou ar demais na cavidade pleural e desviou o mediastino. Aí você vai confundir tamponamento com pneumotórax hipertensivo. Como é que eu diferencio? Do pneumotórax hipertensivo, você pode ter desvio de traqueia, que não faz parte da tríade de Beck, e timpanismo na percussão do hemitórax acometido. A tríade de Beck vai ser por tamponamento cardíaco, você vai ter turgência jugular, hipotensão e hipofonese de bulhas. Ok? Então você tem tríade de Beck no tamponamento cardíaco. Só antecipando, a gente vai ver isso adiante. Então, gente, conseguem perceber já no ABCDEF que eu mostrei para vocês? Olha o mediastino. Olha o que está acontecendo com o mediastino. Está todo desviado para o lado esquerdo do paciente. Pneumotórax hipertensivo. O diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, olha o que eu vou falar, viu? É clínico. Essa radiografia não deveria existir. Então eu já vi radiografia de pneumotórax hipertensivo na prática. Não é tão frequente, mas já vi. Porém, você identifica com essa tríade que eu falei: hipertimpanismo, hipotensão, turgência jugular. Se tiver desvio de traqueia, fechou. Traqueia desviada para o lado contralateral do hipertensivo. Fechou o pneu hipertensivo. O que é que eu vou fazer? Já vou ensinar aqui como é que trata. Você vai transformar o hipertensivo no pneumotórax simples. Eu pego um cateter gélco, digamos que é do lado direito, do meu lado direito. Palpo aqui, ó, primeiro espaço, segundo espaço intercostal, sem anestesia mesmo, é uma emergência. Furo. Tiro a agulha, sai ar. Aí o mediastino começa. Você transformou o hipertensivo em um simples. E agora, o que é que você vai fazer? Aquilo que eu disse que você tem que aprender. Drenagem pleural. Então é toracocentese, centese é punção, né? Toracocentese e depois drenagem pleural. E aí você vai usar dreno na prática, quando eu for fazer a prática, a gente vai ver uma parte de incisões, né? Aí eu vou mostrar o dreno para vocês. O dreno vai ser bem legal essa aula aí. De incisões, etc. Ok? Bacana? Primeira lesão identificada e tratada. Um acesso venoso central na subclávia. Paciente em ventilação mecânica é contraindicação relativa.
Você pode fazer um pneumotórax. Portanto, quem faz punção central tem que saber o quê? Drenar o tórax. Quem faz punção central tem que saber drenar um tórax. Porque pode ocorrer, já aconteceu comigo, fiz um acesso central, estava pneumotórax. Não tem problema, vai lá e treina. A gente tem que saber diferenciar erro médico de consequência ou complicação de um procedimento. Erro médico só são 3 coisas: imperícia, imprudência e negligência. De imperícia ninguém pode me acusar, porque eu, além de puncionar, eu drenei. Né? Eu puncionei e ainda drenei. Imprudência, impossível, pelo mesmo motivo. E negligência, mesmo motivo. É você operar um apêndice, fazer uma cirurgia de apendicectomia e o paciente evoluir com infecção de ferida, de parede. Meu amigo, faz tempo que eu não vi um apendicite. Aliás, ia falar bobagem. Faz tempo que eu vi um apendicite aberta, né, não é por vídeo, sem infecção de parede. Dá infecção de parede mesmo. A gente precisa entender, e nós que podemos divulgar essas informações. Divulgue, você mostre para o povo o que é erro médico e o que é consequência de uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, vai lá, cirurgia de Whipple, gastroduodeno, pancreatectomia, você faz uma anastomose do intestino delgado com o pâncreas. Se alguém viu pâncreas de verdade aqui, você sabe que pâncreas é um punhado de gordura. Pâncreas normal é um punhado de gorduras. Sabe aquela gordura que você compra, que o açougueiro bota, sobrou, ele bota lá para você? Pronto, é o pâncreas. Aí você dá um ponto na alça intestinal e um ponto na gordura. Não pega. Vai ter fístula. Vai ter. Isso não é erro médico. Isso é consequência do procedimento. A gente precisa entender. E não só entender. Faça as pessoas entenderem. A internet hoje em dia trouxe um emburrecimento contraditório. Você tem informação aqui agora no iPhone. Pá. No iPhone, no Samsung, até nos mais vagabundos, né? Tem informação, mas o povo não sabe. Você lê 5 linhas, já passa. Não, tem 10 linhas, passa. Consegue ler, não consegue ter raciocínio, muito menos concentração. Já anotaram? Quando vocês vão jantar com os amigos? Já anotaram? Você está aqui com o cara olhando para o celular. Quando pisca, você já está lá. Assim, eu estou ouvindo você, viu? Você está no celular aqui passando. Vamos passar. Então, radiografia do tórax em pneumotórax hipertensivo não deve existir. Diagnóstico é clínico. Pode passar. Tríade: hipotensão, turgência jugular. Olha a turgência jugular aí na foto. Timpanismo, a percussão do hemitórax acometido. Pode ou não ocorrer desvio de traqueia. Bacana? Olha só, turgência dessa jugular aqui externa, né? Isso não é interna, é externa. E o desvio do mediastino. Pneumo hipertensivo, que é o pneumotórax aberto. Gente, imagina a seguinte situação. Tem 2 portas aqui de saída, que não tem, né? Mas imagina que tem 2 portas de saída, uma grande ali e uma pequena aqui. E chega de repente um cara dando tiro ali em todo mundo. Né? A gente vai ter que sair aqui de um jeito ou de outro. Para qual porta a maioria vai? A maior. Isso é óbvio. Se você tiver um ferimento no tórax aberto, comunicando, o cara perdeu um pedaço do arco costal, e essa abertura, essa irregularidade, for maior do que 2/3 o diâmetro da traqueia, o ar vai passar por lá. O ar não passa por aqui, o ar entra. Ele entra e leva a uma insuficiência ventilatória. Esse é o pneumotórax aberto. Quando você tem um ferimento chamado ferida aspirativa. Na hora que a pressão intrapleural está menor, entra. E começa até a desviar o mediastino. Ok? Como é que eu faço para tratar? Já vou falar do tratamento para vocês. Simples. Fecha o buraco. Mas não fecha hermético. Põe lá um bolo de gaze e faz o curativo de 3 pontas. Esparadrapo, esparadrapo, esparadrapo. O que vai acontecer? Quando o paciente inspirar, vai colabar, né? Quando ele expirar, o ar vai sair pelo espaçozinho que você deixou. Entenderam? Curativo de 3 pontas. Gaze, esparadrapo para cima de um lado e do outro. Deixa um lado aberto. Não é aberto, escancarado. Deixa um lado livre. O termo é esse. Ok? Tratamento pneumotórax aberto, curativo de 3 pontas, e vocês vão me responder. E o que mais? Drenagem pleural, de novo. Drenagem pleural de novo. E vai aparecer em todas as vezes aqui. Ok?
Tá bem explicado aqui. Tratamento curativo de 3 pontas e depois drenagem pleural. Olha o ferimento aí. Grande, não é? Olha, o que é isso aqui? Isso é uma coisa chamada pulmão. Pedaço de pulmão aí. Quando você tem fratura de 2 ou mais arcos costais, em 2 ou mais segmentos, você vai ter uma instabilidade do seu tórax. Quando você expirar, o seu hemitórax vai subir. Quando você inspirar, ele vai descer. Olha o que está acontecendo quando eu inspiro aqui comigo, ó. Está expandindo, né? Vai descer. Vai gerar uma instabilidade e dor pra caramba. Ah, professor, não sei como é isso não. Passa aí. Isso, aí. O esquema é esse. Quando ele inspira, expande o restante, ó, entra. Esse vídeo é da internet, não é meu, infelizmente. Foi um senhor traumatismo do tórax, meu amigo. E digo mais, lesões de 1º a 3º arco costais são graves, associadas geralmente a lesões secundárias graves. Lesão de subclávia, grandes vasos. Ok? Pronto? Agora vocês sabem o que é um tórax instável. Isso. Quando você tem um traumatismo como esse, dessa magnitude, você tem um traumatismo subjacente pulmonar. Você tem uma contusão pulmonar subjacente expressiva. Você tem uma hipervascularização na região, vasodilatação. Hiperidratação significa, em alguns casos, o que é hiperidratação? 3.000, 4.000 ml de líquido no paciente que, de repente, não está precisando. Você pode ter extravasamento desse líquido para o espaço pleural, pela vasodilatação. Diminuição da resistência. Ok? Então, evitar isso. Como é que eu trato isso aí? Geralmente com sedação da dor. O paciente vai ter que ser sedado. E, eletivamente, provavelmente, o cirurgião do tórax vai lá e vai fixar. Ok? Mas isso dói, viu? E gera um descontrole, foi péssimo. Gera um descontrole ventilatório. Ele não vai conseguir, às vezes, atingir uma saturação de oxigênio adequada. Saímos do B, fomos ao C. Uma lesão grave também que pode matar. Tamponamento cardíaco. Então vamos lá entender uma coisa. Não esperem tamponamento cardíaco em paciente com traumatismo contuso. Trauma contuso geralmente leva ou a arritmia cardíaca, contusão miocárdica, ou a morte. Rompe tudo. Rompeu o coração. Então, geralmente, o que você vai ver em tamponamento cardíaco do paciente que sai é aquele paciente trauma penetrante arma branca. Por quê? Furou aqui, ó. Furou o coração, aí o coração faz a diástole, sangra para o espaço pericárdico. Aí quando o coração faz a sístole, contrai e para de sangrar. Ferimento bonitinho, você vai chegar lá e dar um ponto. Mas, esse sangue que vai para o espaço pericárdico pode evitar que o coração expanda. Então, o paciente que chega com isso, você vai diagnosticar pelo FAST, e o FAST, eu vou pedir licença a vocês para falar na próxima apresentação, que é em trauma abdominal, mas no FAST, que é um ultrassom de 4 janelas, você tem a janela pericárdica, e você vai ver sangue no pericárdio, você vê sangue, e tem uma conduta que é uma pericardiocentese. Você vai lá, punciona, tem que estar monitorizado o paciente, funciona para esvaziar sangue do espaço pericárdico. E aí essa resposta mudou, não é mais toracotomia, não é mais drenagem pleural não. É sala de cirurgia para dar o ponto lá no coração, fazer a cardiorrafia. Trauma contuso geralmente ou é óbito ou leva a arritmias cardíacas. Tá? Isso é inerente a trauma penetrante. Desse jeito não tem nos livros não, tá, gente? Dessa metodologia que eu estou ensinando para vocês não tem não. Ultrassom transesofágico pode ser necessário, em alguns casos duvidosos, mas em 5% dá falso negativo. E o FAST é o exame importante, a gente vai ver sobre o FAST. Apêndice tifoide em direção à ponta inferior da escápula. O paciente tem que estar monitorado. Se você não tiver monitorização cardíaca, quando você tiver, vamos falar se você tiver, tem monitorização cardíaca, chegou lá na ponta do coração, você já tem um extrasístole. Você recua a agulha e aí você aspira. Aspira sangue. Esse sangue é incoagulável. Depois eu explico por que esse sangue é incoagulável, senão a gente vai se estender muito.
depois que estiver fora do vídeo. Mas, se você já sabe, você já viu na ultrassom, tem líquido no espaço pericárdio, você aspirou, aliviou, o coração bateu, sala. Pergunta que você deveria fazer já. Pode retamponar? Sim. Pode retamponar. Inclusive, você deixa o cateter lá. No passado, eu fazia isso aqui, ó. Toracotomia na sala de emergência. Espetáculos. Respeitável público. Você abre o tórax do cara, o cara morrendo lá na sua frente. Aí você pede um afastador de finoqueto, que é afastador do tórax. Vou buscar. Aí você diz, não, tá aqui do lado. Vai estirar o braço. Não, sai, desaparece da sua frente. E volta 10 minutos depois com a brilhante notícia. Afastador de quê? Você não consegue abrir as costelas, dar o ponto, você não consegue. Você abre o tórax de um paciente na sala de emergência, não é para fazer massagem cardíaca interna não, que é o grande erro que as pessoas imaginam. Isso é coisa de leigo, de gente que acha que sabe das coisas. Não é para fazer massagem cardíaca interna. É para clampeamento da aorta abaixo da subclávia. O que é que você conseguiu com isso? Eu consegui sangue para a coronária e sangue para o cérebro. Isso você faz em pacientes que são vítimas de trauma penetrante. Politraumatizado, que parou, bombeiro chegou, o doutor acabou de parar. Estatisticamente, o trabalho de Mattox e Simeone demonstrou que esse paciente está morto. Toracotomia na sala de urgência é só espetáculo, respeitável público. Não sai. Agora, trauma penetrante, sai. Abdominal, bala, chegou, parou, toracotomia, clampeamento da aorta. Agora, para isso, você precisa de quê? Material, finoqueto, um clamp longo, equipe montada. Enquanto você trabalha, o pessoal está lá acessando, fazendo um acesso venoso, seja por onde for. Sangue descendo. Isso sai. Onde é que você tem isso hoje? Olhe lá se você estiver na USP, com os cortes de orçamento, um abraço. Então, repetindo, toracotomia só em condições especiais. Quais são as condições? Trauma penetrante. E se você tiver material adequado. Sempre que vocês se depararem com um caso como este, não retirem o objeto. Quando vocês eram crianças, vocês brincavam de colocar um esparadrapo na bexiga, né? E colocar um alfinete e a bexiga não estourava. Não era assim? Pode estar tamponando uma lesão. A retirada é sob visão direta. Ok? Ferimento penetrante por arma branca, isso é para lembrar. Ferimentos mediais aos mamilos e mediais às escápulas são ferimentos graves. Você está num hospital, próximo do hospital de referência, mande o paciente. Ele pode ter uma lesão tamponada e daqui a pouco ela destampona e morre na sua cara. Bom, aí um desfecho fatal de um tamponamento cardíaco. Consegue ver sangue no saco pericárdico aí? Sangue no saco pericárdico. Pericardiocentese é o tratamento inicial e sutura cardíaca. Veja que nós falamos de lesões potencialmente letais. Dá para dizer que o mediastino está largado? Mais ou menos, concorda? Não. Sim. Alguns não. Agora, paciente com ferimento no quinto espaço ou no terceiro? Tem. Você diz que tem. Se eu te der a história, você diz que tem. Pessoal, na expiração máxima, o diafragma chega ao nível do quinto espaço. Não esquece disso. Na expiração máxima. Por isso que a drenagem é no quinto espaço. Para você não drenar o abdômen. Ok? Eis aqui, ó, um coletor de sangue, né, do dreno. O dreno vai ser conectado a um coletor, que é este aí que vocês estão vendo na foto, com sangue. Essa coluna líquida aqui deve ficar aí mais ou menos em 2, 3 centímetros de água, que no caso aqui centímetro de sangue, que é líquido, é água, mesma coisa. Então, quanto maior essa coluna, quanto mais alta a coluna, mais difícil será a drenagem do espaço pleural. Você tem que esvaziar, contabilizar quanto foi drenado e anotar. Quando eu dreno, o que é que eu coloco aqui? Coloca soro. Geralmente no adulto, 500 ml de soro vai dar esses 2 centímetros, 3 aí de água. Ok?
Então, o que é um hemotórax maciço? Primeiro, você pode diagnosticar com velamento. Você vê a radiografia, velado o hemitórax. Depois, quando você drena, colocou o dreno lá no hemitórax, 1.500 na hora. Maciço, sala de cirurgia. Ou drenou, saiu um bocado de sangue, aí começou. 200 ml por hora a cada 4 horas. Hemotórax maciço. Sala. Geralmente, esses que sangram 200 ml por hora a cada 4 horas são vasos intercostais, porque um vaso brônquico aí vai ser fatal em muitos casos. Tá? E você vai notar maciez da percussão, enquanto que no pneumotórax você tinha timpanismo. Então, gente, como é que eu posso identificar isso? Examinando. Então, você tem que examinar o paciente. Se você não examinar, você não vai dar diagnóstico. Vamos lá, você drenou 500 ml. Aí, quando você drena 500, você lembra que eu disse que é para esvaziar? Então, você vai ter o quê? Geralmente aqui você colocou 500 ml de soro, chegou aqui nessa coluna 0. Aí ele já começa a contabilizar. Ó. Vamos lá. 300 ml aqui. Você esvaziou. Aí quando você deixou aqui no 0. Porque essa coluna tem que existir. Aí, daqui a 1 hora, 200 ml. Opa, esvazia. Mais 1 hora, 200. 200 ml por hora. Em 4 horas, sala. 800 ml. Tá sangrando e não é pouco. E sangue, meu amigo, faz falta, viu? Continua. A maioria dos pacientes que vocês submeterem a toracotomia e drenagem vão ficar bem. A doença deles vai resolver com o dreno. Maioria. Em casos ímpares, você vai ter isso aí. Ok? 1.500 ml. Na hora. Drenou, 1.500. Drenou, saiu 1.500. Sala. Sangrou 1.500. Sala. Ou esse débito aí. Não drenou 1.500, mas começou com esse débito aí, continuou. Sala. A pergunta, gente. Esse valor leva a choque? A resposta é sim, e a gente vai ver na aula de choque. A resposta é sim. Exame primário e exame secundário. Exame primário é aquele que você faz no ABCDE. Exame secundário é o que você vai fazer depois que você estabilizou o ABCDE. Isso quando a gente for estudar a TLS, a gente pode ver. Então, vi todas as lesões potencialmente letais no paciente. No ABCDE, vi via aérea, via respiração, tratei o choque com infusão de líquido cristalóide, vi a parte neurológica, expus o paciente, revisei ABCDE, bacana, vou para o meu exame secundário. E aí eu vou ver cabeça, orelha, nariz, face, boca, pescoço, tórax, palpar, fazer tudo. Então, no exame secundário do tórax, você pode se deparar com algumas lesões, ou até no primário, mas essas lesões do exame secundário não são lesões potencialmente letais. Aquela que mata em poucas horas. Ok? Ou minutos. Então, você pode identificar, e identificando você vai ter tempo para tratar. Combinado? Vamos ver quais são? Pneumotórax simples. Você tem um pneumotórax que você vai identificar na radiografia, mas o paciente estava estável. E agora vocês, a partir de hoje, têm condições plenas de, na radiografia, identificar quaisquer lesões. É só exercitar. Eu dei para vocês aqui o caminho das pedras. Simples. Hemotórax simples. Você vê que tem sangue, o paciente está estável. Quando eu falo estável, gente, é o seguinte. Pressão normal ou estável. Vou explicar a diferença. Frequência cardíaca normal ou estabilizada. Frequência respiratória normal. Pressão normal ou estável. O paciente chegou com 5 de pressão sistólica, está com 9. Estabilizou, não caiu mais. Ele está normal? Não. Ele não está hemodinamicamente normal, mas ele está hemodinamicamente estável. Mesma coisa com a frequência cardíaca. Acima de 100, taquicardia. No caso do pulso, taquisfigmia. Então, o paciente estava com 130, está com 90. Normalizou, está estável. É isso que eu quero dizer. Frequência respiratória, até 20 incursões por minuto. 16, vai. 16, ali 20, é meio borderline. Proporção que o paciente piora, ele fica taquipneico. Então o paciente estabilizou. E como é que eu vou saber disso? Avaliando, meu amigo. Não tem outra forma, não é olhando da porta. Chega e palpa o pulso.
Opa, não tem pulso radial, o que é que eu vou fazer? Vou procurar onde? Central. Parada cardíaca, como assim? Central tem pulso, tá parado não. Olha só, pneumotórax simples, conduta, toracotomia e drenagem. Hemotórax simples, conduta, toracotomia e drenagem também. Contusão pulmonar. O que acontece? Você tem um trauma torácico contuso, como o próprio nome fala. Você vai ver, talvez tenha radiografia de contusão pulmonar, talvez não. Não me lembro, a gente vai ver depois. Tem, né? Pronto. Você vai ver uma imagem de trama vascular e algum borramento. Mas não tem uma definição de um hemotórax ou de um pneumo. Isso é contusão pulmonar. Tem a história, junto com o diagnóstico radiográfico. Um termo que eu não gosto, gente, mas vocês podem usar se vocês quiserem, é raio-x. Ah, fulano vai fazer o raio-x, apesar dos livros em inglês terem lá X-ray, né? X-ray é raio-x. Mas raio-x, no meu entender, é o raio. E na verdade não é um raio, é um feixe de raios. Então eu falo radiografia. Eu escrevo radiografia. Vocês falam, escrevem o que vocês quiserem. Inclusive você vai chegar, vai ter gente que vai falar, tira o I, né? Fala o raio-x. Que é até uma economia da língua, né? Tá achando pouco a língua como anda. Lesões da árvore traqueobrônquica. São lesões graves, mas o paciente não necessariamente vai morrer. As lesões adjacentes também podem levar ao óbito. Nós vamos ver aí algumas radiografias. Contusão cardíaca, e aí o mais frequente é você ter arritmia. Como é que eu vou identificar a arritmia? Tenho que monitorizar. Cardioscópio. Coloca os eletrodos no paciente. Monitorização. Você vai ver a arritmia extrasístole. O que é um extrasístole, para quem não sabe? Você tem lá o ritmo sinusal, né? O nó sinusal. Pip, 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 pip. Pronto, isso é um extrasístole. Você tinha um ritmo e uma outra contração entrou no meio. Então é o músico que está bêbado no meio da banda, né? Está lá batendo, o baterista, pá, 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 pá. Pronto, isso é um extrasístole. Se ela é ventricular ou se é atrial, só com eletrocardiograma você vai saber. Se for atrial tem onda P, se for ventricular tem QRS. Isso é para quem estuda cardiologia, vocês vão estudar lá. Ok? Ruptura traumática de aorta. Os pacientes que escapam, né, do exame primário, etc., você vai fazer a radiografia e vai suspeitar no alargamento mediastinal. Alguns morrem no local. Ruptura traumática do diafragma. Pode acontecer em trauma contuso e penetrante. E aí as vísceras abdominais vão para dentro da cavidade pleural. E você pode ter também ferimento transfixante do mediastino. É aquele que você tem entrada de um lado e talvez saída do outro, ou projétil do outro lado. O que é que você vai ter de lesão aí? Pulmão, esôfago, brônquio ou traqueia, ducto torácico, tudo. Esse paciente vai ter os 2 hemitórax drenados e endoscopia, laringoscopia, broncoscopia, etc. Ok? É outro, não é aquele primeiro pneumo que vocês viram, mas está bem nítido, né, gente? Ó, o ABCDE, olha o A, dá para ver a carina aqui, o broncofonte direito, broncofonte esquerdo. No B você já vê aqui, ó, falta de trama vascular. Aqui você tem trama vascular e colabamento do pulmão direito. Pneumotórax mesmo. Conduta, toracotomia e drenagem. Quando é que eu faço toracocentese? No pneumo hipertensivo. E a toracocentese é sucedida de uma toracotomia mais drenagem. Aqui nós temos um grande hemotórax do lado direito, está muito penetrado, né? Radiografias muito penetradas às vezes fazem você confundir com pneumotórax, mas a grande questão aqui é desse lado. Ó. Velamento do hemitórax direito. Hemotórax. Pela história do paciente, né? Traumatismo, você vê um velamento como esse, hemotórax. Contusão pulmonar, né? A radiografia está ruim porque foi de um livro, né? Não foi da vida real, não. Essa aí não, eu acabei não pegando. Então você vai ver algumas lesões no pulmão, né? Na região, no B, quando você for avaliar o pulmão, vai ver lesões difusas, esbranquiçadas, mas não tem uma definição se tem hemotórax ou não tem. Então isso é característico de contusão pulmonar. E às vezes o paciente tem instabilidade ventilatória, até por dor. E também as trocas gasosas estão comprometidas. Tudo isso você pode diagnosticar com monitorização, sinais vitais. Além disso,
além dos que eu falei, os sinais vitais, você pode lançar a mão da monitorização cardíaca, oximetria de pulso. Muito importante a oximetria. A relação da oximetria, da SpO2, ou seja, saturação de oxigênio, de oxihemoglobina, a relação dela com a PaO2, que você consegue na gasometria arterial, não é linear. Até 92% ela é linear. Vai caindo a PaO2. Quando chega em 92%, a queda da PaO2 é muito brusca em relação à saturação. Então, uma saturação de 80%, a PaO2 está em acidose grave respiratória. Ok? Pensa assim. Seria uma outra aula, avaliar via aérea, ver curva de dissociação da hemoglobina, e não é isso que a gente vai falar aqui. Tá bem? E você também pode ter lesões da árvore traqueobrônquica. O que você tem aqui provavelmente é um pneumo para tudo que é lado, além de contusão pulmonar. A distribuído A no espaço subcutâneo, você vê aqui escuro. A radiografia realmente não tá ajudando, não. Na contusão miocárdica, você vai ter arritmia, principalmente nas primeiras 24 horas. Ruptura traumática de aorta. O que acontece? A aorta está fixa no ligamento arterioso. Então, por inércia, o paciente vem em grande velocidade, ela está fixa naquele ponto, então a aorta rompe. Mas rompe o quê? Rompe tudo, o paciente morre, ou rompe quase tudo e começa a sangrar por fora da aorta. Mas o paciente ainda está vivo, não rompeu completamente. Vai romper. E aí, forma isso aqui, ó. Você tem sangue fora da aorta, né? Em todo o mediastino. Alargamento mediastinal é igual a ruptura de aorta. Olha aqui a ruptura. Aqui você tem o cateter para a arteriografia, né? Colocaram o contraste aqui, viu a ruptura. Tratamento cirúrgico, seja aberto, seja por dentro da artéria, que se chama endovascular. Tá aí. Tirou um pedaço da aorta e colocou uma prótese. Ruptura traumática do diafragma. Não é comum que aconteça do lado direito, porque você tem o fígado protegendo. Geralmente acontece do lado esquerdo. Onde é que você sente isso? Você passa uma sonda nasogástrica, a sonda está no tórax. Opa, o estômago do cara está no tórax. Quando você vai drenar, lembra do dedo? Você passa o dedo, coloca o dedo no buraco lá que você vai colocar o dreno, você sente um negócio estranho. Olha só quem está aqui. Estômago. E quem é esse rapaz? Pulmão. Está dentro da cavidade pleural. Uma imagem como essa, suspeita. Quando é que eu vou suspeitar? Grande energia cinética. O diafragma lacera mesmo. Passa tudo para cima. Pressão abdominal. Lembra do coração no braço? Ferimento transfixante mediastino. Olha só. Imagina que entra um projétil do lado direito e sai do lado esquerdo. E o paciente chega vivo. Ele pode lesionar a aorta, se é uma lesão parcial. Pode lesionar traqueia. Pode lesionar brônquio. Pode lesionar esôfago. Pode lesionar tudo. Dreno dos dois lados e vai ter que estudar tudo. Esôfago, via aérea, broncoscopia, fazer estudo contrastado, o que for, angiotomografia, tudo vai ter que avaliar. Então são lesões dilemáticas. Esse doente pode evoluir com sepse. Tinha uma lesão esofágica. Entende? Então, para falar de ferimentos transfixantes, e lembrando que mediais aos mamilos e mediais às escápulas são pacientes com lesões graves. Muito graves. Preocupem-se. O que é asfixia traumática? Consegue perceber que a esclera dele está vermelha, né? Ou está escura? O que é que aconteceu? Bateu, o sangue saiu, extravasou dos vasos, foi para a derme, foi para o subcutâneo, foi para outros tecidos. Asfixia traumática também chamada. Você tem o trauma e extravasou sangue, nesse caso aqui para a esclera, às vezes do lugar da pancada para cima, o paciente teve um refluxo pelas cavas, né? Pela cava superior, e extravasou. O paciente vai ter uma face meio azulada. O que você vai pensar? Lesão subjacente. A energia cinética necessária para fazer um refluxo de cava superior foi importante. Busque coisa que você acha. Não vacile. Então você vai procurar também fratura de costela, lá no ABCDE a gente consegue ver isso na radiografia. Lesões de externo são graves, viu? Fraturas de externo, pelas estruturas que estão posteriormente a ele, são fraturas graves, ok?
E você pode ter ruptura esofágica por trauma contuso. Gente, estamos chegando ao fim, mas tem que falar disso aqui. O que é emergência controlada? Emergência controlada significa tentar evitar uma tríade letal que faz com que grande parte dos pacientes graves morra. Acidose, hipotermia e choque, hipotensão. Essa tríade aí começa a girar, né? Gera um ciclo e o paciente não escapa, não sai, não volta para casa, né? Melhor dizendo. Então, o que é feito? Controle das lesões graves, fecha, UTI, melhorou, volta e termina de operar. Isso eu já fiz várias vezes quando eu operava como cirurgião geral. Chama damage control, ou controle do dano, que é também chamada emergência controlada. Você tem acidose, hipotermia e coagulopatia, né? Hipotensão levando a coagulopatia. E uma vai levando a outra. E a morte gira no meio aqui. Olha o que aconteceu aí. O que é que você consegue ver aí? Resolveram as lesões mais graves, fecharam nem com ponto. Pinça de campo, UTI, vamos corrigir a acidose, vamos corrigir a coagulopatia, vamos corrigir a hipotermia. Corrigiu, tem mais chance de sair, volta para a sala. Bacana isso, né? Quando você trabalha com uma equipe que pensa como você, isso funciona. Onde é que está esse clamp aí? Lembra do que eu falei da toracotomia? Esse clamp está onde? Está na aorta. Clampeamento cruzado da aorta. O paciente foi submetido a toracotomia, ó. Drenou. Toracotomia, aqui foi mais abaixo do quinto espaço, né? Cirurgião drena assim, quinto espaço vai estar aqui, né? Abriu aqui, ó. Foi lá, clampeou a aorta. Fecha. Sangue vai para onde? Coronária e carótida. Se tiver insuficiência renal, maravilhoso. Tá vivo. E aí, corrige, depois de algumas horas, corrigindo isso numa terapia intensiva, opera e o paciente sai. Pessoal, dúvidas? Ano que vem vai ter o curso de angiologia, vai ser vendido, né, serão 16 módulos, 16 aulas, a preços módicos, né? Não pirateiem. São aulas básicas, que tem muita coisa, e vai ter aula de graça também, que vai estar no YouTube, canal, etc. Rede social, e são aulas de angiologia. Tá? Coisa básica. Para aluno de medicina, aluno de enfermagem, médico formado que não é profissional da área, isso é para quem não sabe de nada de angiologia. É bacana. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Eu me preparei para uma aula bem bacana, para valer a pena vocês estarem aqui na quarta noite. Ok? Até a próxima. Obrigado.